Quando pensamos em Baphomet, a primeira imagem que surge em nossas mentes é muitas vezes a de um ser demoníaco, de um ícone das trevas, com sua figura meio humana, meio animal, rodeada de símbolos de força e destruição. Mas, e se eu te dissesse que Baphomet é um dos símbolos mais profundos e, ao mesmo tempo, incompreendidos da história? E se ele fosse, na verdade, um símbolo de equilíbrio, de unidade entre opostos, de luz e sombra? O que ele realmente representa? Prepare-se para uma jornada de descobertas e mistérios, onde exploraremos o significado de Baphomet, sua relação com os templários, o ocultismo, o esoterismo e a maneira como ele simboliza a união do céu e do inferno. Vamos ver como esse ícone tão incompreendido e muitas vezes demonizado pode, na verdade, ser um símbolo de equilíbrio, e como ele desafia as visões tradicionais de bem e mal, luz e escuridão. Baphomet e a história dos Templários. A história de Baphomet está profundamente entrelaçada com a Ordem dos Templários, uma das organizações mais misteriosas e controversas da Idade Média. Em 1307, os Cavaleiros Templários foram acusados de heresia, idolatria e práticas ocultistas, e muitos de seus membros foram torturados e queimados na fogueira. Uma das acusações mais graves foi de que os Templários adoravam uma figura misteriosa chamada Baphomet, a criação do mito de Baphomet. Quando o rei Filipe IV da França perseguiu os Templários, ele se aliou ao Papa Clemente V para tentar destruir a ordem. Durante os interrogatórios, os cavaleiros confessaram, sob tortura, que adoravam uma figura chamada Baphomet, o que, de acordo com os inquisidores, era uma forma de idolatria demoníaca. Essa figura foi descrita como tendo cabeça de cabra e sendo uma espécie de deus pagão ou entidade demoníaca. Com isso, o nome de Baphomet se tornou sinônimo de heresia e práticas diabólicas. No entanto, muitos estudiosos acreditam que os Templários, na realidade, não adoravam Baphomet como uma deidade, mas sim usavam o nome como um símbolo, algo que representava a unidade dos opostos. Um princípio central em muitas tradições esotéricas. A verdadeira natureza de Baphomet nunca foi completamente esclarecida, mas é importante destacar que o mito criado ao redor da figura foi utilizado para justificar a destruição da ordem e a tomada de suas riquezas. A religião templária e o simbolismo. A relação dos templários com Baphomet pode ser entendida, em parte, como uma busca por conhecimento oculto e sabedoria ancestral. Os templários, durante sua ascensão, adquiriram vastos conhecimentos e símbolos que, na época, eram considerados proibidos ou heréticos. O termo Baphomet pode, de fato, ter sido um nome usado para representar conhecimentos esotéricos profundos, relacionados à sabedoria antiga, à união de forças espirituais e materiais, e a ideia de equilíbrio entre luz e sombra. Embora não se saiba exatamente o que Baphomet representava para os templários, a associação entre a figura de Baphomet e a Ordem Templária foi fundamental para a construção do mito e a construção do medo em torno da figura. O simbolismo de Baphomet. Luz e sombra. Quando olhamos para a figura de Baphomet, a primeira coisa que chama a atenção é a dualidade presente em sua imagem. Baphomet é frequentemente representado com cabeça de cabra, corpo humano e com asas e símbolos de equilíbrio. Ele possui dualidades integradas em seu próprio corpo, a humanidade e a bestialidade, o masculino e o feminino, o luz e a sombra. A figura do homem e da cabra. União dos opostos. A cabeça de cabra, que é tão frequentemente associada a Baphomet, é um símbolo de força bruta, mas também de sacrifício. A cabra, no esoterismo, tem sido vista como um símbolo de resistência e renascimento. Ela também tem uma longa história de associação com as forças da natureza e com a fertilidade, mas também com os instintos primitivos. Em muitas culturas antigas, a cabra simboliza a capacidade de sobreviver às adversidades e de superar o medo. Por outro lado, a forma humana de Baphomet, com suas asas, reflete a humanidade e o espírito. As asas indicam a liberdade espiritual e a conexão com o divino, enquanto o corpo humano simboliza a experiência humana física e as emoções que regem a nossa existência. Baphomet, portanto, representa a união de opostos,
a dualidade do ser humano, que possui tanto instintos primitivos quanto a capacidade de ascender a uma compreensão superior e espiritual da vida. Ele unifica a luz, representada pelo humano e pelas asas, com a sombra, representada pela cabra e pelos instintos. Equilíbrio entre luz e sombra. O caminho para a iluminação. A presença de luz e sombra em Baphomet é um reflexo do princípio do equilíbrio central no esoterismo. O simbolismo de Baphomet sugere que nenhum aspecto da realidade pode ser completamente purificado ou negado. Para alcançar a iluminação espiritual, é preciso integrar os dois aspectos da existência humana, o material e o espiritual, o bem e o mal, a luz e a sombra. Esse equilíbrio é fundamental para entender o verdadeiro significado de Baphomet. A imagem não deve ser vista como a representação de uma figura demoníaca, mas como um símbolo da unificação e da aceitação dos aspectos contraditórios da vida. Baphomet é, portanto, um símbolo de sabedoria, representando o processo de transformação espiritual, onde as forças aparentemente opostas não são rejeitadas, mas integradas de forma harmoniosa. Baphomet e o esoterismo. O caminho para a iluminação. O simbolismo de Baphomet é profundamente enraizado em tradições esotéricas e ocultistas. Para aqueles que seguem o caminho esotérico, a busca por iluminação espiritual envolve, entre outras coisas, o entendimento e a aceitação das forças opostas presentes dentro de cada ser humano. Baphomet, com sua imagem complexa e cheia de simbolismo, é um guia para esse processo de autoconhecimento. A alquimia e a transmutação espiritual. Uma das tradições que mais se conecta com o simbolismo de Baphomet é a alquimia, a antiga prática de transmutação. Na alquimia, o objetivo final é transformar a matéria impura em ouro, mas, metaforicamente, isso se refere à transformação do espírito humano. A jornada do alquimista é, em última análise, uma busca por iluminação e purificação espiritual. Em muitos textos alquímicos, Baphomet é retratado como o símbolo supremo da transmutação, do processo de transformar o impuro em puro. A figura de Baphomet representa o momento crucial de integrar as forças ocultas dentro de si mesmo para alcançar uma forma mais elevada de consciência. Isso se alinha com o conceito de que, para alcançar a verdadeira sabedoria, é necessário primeiro abraçar as sombras e as limitações da experiência humana, sem temer ou rejeitar o lado sombrio da nossa natureza. Baphomet como representante do caminho do iniciado. No contexto das tradições iniciáticas, como a maçonaria e outras sociedades secretas, Baphomet é visto como um guia para aqueles que buscam a iluminação espiritual. O iniciado é convidado a trabalhar com as forças opostas dentro de si, a luz e a sombra, o bem e o mal, a fim de alcançar uma compreensão mais profunda da realidade. Baphomet é, assim, um símbolo de integração espiritual, representando a necessidade de transcender as limitações do ego e do pensamento dualista. Em vez de ver o mundo como composto apenas por opostos, o iniciado deve aprender a ver a união desses opostos, reconhecendo que a verdadeira iluminação vem da aceitação e compreensão dos aspectos contraditórios do ser. O mistério de Baphomet. Entre o céu e o inferno, a figura de Baphomet também é associada à ideia de transcendência e unificação dos opostos. A cabeça de cabra é muitas vezes vinculada à sombra, ao inferno, ao instinto, enquanto as asas humanas representam o espírito, o céu e a iluminação. Juntas, essas partes formam um todo coeso, um símbolo da união entre o divino e o mundano, entre o céu e o inferno, céu e inferno. O encontro de opostos Baphomet é, por excelência, o símbolo da união dos opostos. Ele une o céu, o espiritual, o divino, e o inferno, o material, o instintivo, representando o encontro e a harmonia entre esses dois reinos. Essa integração é vista como essencial para o entendimento profundo da vida e o único caminho para a verdadeira sabedoria e iluminação espiritual. Na teologia ocidental tradicional, céu e inferno são considerados lugares separados, opostos e mutuamente exclusivos. No entanto, dentro do esoterismo e do simbolismo de Baphomet,
Esses dois reinos não são apenas compatíveis, mas são interdependentes. Para alcançar o equilíbrio espiritual, o ser humano deve aprender a navegar entre esses dois mundos, aceitando tanto as suas virtudes espirituais quanto as suas sombras e limitações materiais. Baphomet no mundo moderno, simbolismo e influência. Embora Baphomet tenha sido principalmente associado a práticas ocultistas e tradições esotéricas, sua imagem e simbolismo continuam a influenciar o mundo moderno, desde o uso em sociedades secretas como a maçonaria até a sua presença na cultura popular. Baphomet tem sido reinterpretado de várias maneiras ao longo dos séculos. Baphomet na cultura popular. No século XXI, a figura de Baphomet encontrou seu caminho em filmes, literatura, arte e até mesmo em movimentos religiosos alternativos. Muitas vezes, é representado como um símbolo de rebeldia ou como uma figura do anticristo, mas sua verdadeira essência, como um símbolo de equilíbrio, continua sendo negligenciada. No entanto, a imagem de Baphomet continua a fascinar artistas, ocultistas e filósofos, que a veem como uma representação da liberação espiritual e da busca pela verdade. Baphomet é um dos símbolos mais poderosos, misteriosos e incompreendidos da história. Originalmente associado aos templários e à acusação de heresia, sua imagem evoluiu ao longo dos séculos, incorporando aspectos de equilíbrio, unidade dos opostos e iluminação espiritual. Ao invés de ser visto como um símbolo do mal, Baphomet nos ensina que a verdadeira sabedoria vem da integração das forças opostas dentro de nós mesmos. Se você se sentiu atraído por essa jornada de descoberta espiritual e quer entender mais sobre os mistérios que cercam o simbolismo de Baphomet, curta este vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações. Não perca o próximo vídeo, onde exploraremos a maçonaria e o simbolismo da construção espiritual. Obrigado por assistir e que a luz da sabedoria sempre brilhe para você, guiando-o através das sombras. Eu sou o portador da luz, e este foi mais um passo em direção ao desconhecido.